Residencial Marcelo Dega. Estamos aqui em mais um dia da nossa campanha de prevenção de doenças. Lembrando que essas campanhas elas são executadas pela Oliveira Consultoria, em parceria com a Prefeitura Municipal de Barra dos Coqueiros, através da sua Secretaria de Assistência Social, e em parceria também com a Caixa Econômica Federal, através dos programas Minha Casa Minha Vida Fácil. Hoje nós vamos tratar de uma temática muito importante, certo? Vamos falar sobre tabagismo. Por que falar sobre tabagismo? Porque dia 28 desse mês é o dia escolhido pelo Ministério da Saúde para tratar sobre o enfrentamento ao combate ao tabagismo. No Brasil, nós tivemos uma queda de 40% de usuários do tabaco. Isso é uma vantagem, né? Significa que as campanhas elas estão sendo efetivas. E como só reduziu 40% e a gente quer chegar até os 100%, né, se Deus permitir, a gente vai ficar tratando sempre sobre essa temática, principalmente nos meses de agosto. Tabagismo, na atualidade, a gente pode falar que dentro de uma estatística, a cada 5 mortes ela é causada pelo cigarro. Mesmo com essa redução, a doença crônica que está levando as pessoas a adoecerem mais e a matar mais é o uso do cigarro. 50% dos fumantes vão morrer mais cedo por doenças relacionadas ao tabaco. O tabagismo, ele causa cerca de 50 doenças diferentes. Dentre elas, ele estimula a hipertensão, ele estimula o infarto, ele estimula a angina e estimula as principais variantes de derrame, né? O AVI, o AVC. E ainda é responsável por muitas outras doenças, porque ele estimula também alguns tipos de cânceres, né? Como o câncer do pulmão, o câncer do sistema linfático, dentre outros de órgãos específicos e importantes do nosso corpo. E além de que o tabaco ele estimula a gente perder a defesa do nosso organismo, porque ele age diretamente no pulmão. O pulmão é a oxigenação principal do nosso corpo, sem ele a gente não teria vida, e essa oxigenação ela não é levada de forma eficiente para o nosso sistema imune. Então, se o sistema imunológico ele está sendo bem irrigado de oxigênio, ele tende a se desfazer. Ele vai diminuindo até você não ter mais imunidade, ou você não ter como produzir, né, células que produzam essa imunidade. Além de uma coisa muito importante, né, principalmente para os homens, o cigarro ele baixa o desejo sexual, né? Ele leva à impotência sexual. Quando a gente vai falando do cigarro, a gente tem que observar todo um trajeto que ele faz no nosso corpo. A gente começa a fumar, a gente coloca o cigarro na boca. A boca ela leva esse ar para dentro dos pulmões, mas ela vai passar o quê? Ela vai atingir as nossas fossas nasais também, a cavidade bucal, ela vai passar pela nossa laringe, né, onde ficam as nossas cordas vocais. Muitas vezes as pessoas desenvolvem problemas na voz. Ela vai passar pelos brônquios, até chegar ao pulmão especificamente. Quando ela chega ao pulmão, o que acontece? As células pulmonares, elas estão acostumadas ao quê? Ao ar limpo. Então, quando a pessoa fuma logo os primeiros dias, ela sente como resposta logo o quê? A tosse. Porque ela está colocando algo que o corpo dela não estava acostumado. Então, ela tenta expelir tossindo. Então, são os primeiros sinais de que não está fazendo bem ao seu pulmão. Mas aí você é uma pessoa insistente. Você continua fumando. Você vai fumando e você vai adequando o seu corpo àquele tipo de gás. Então, você vai fumando e o pulmão vai absorvendo. Vai tentando expelir, não consegue com a tosse, vai absorvendo mais. Vai tentando expelir, não consegue, vai absorvendo mais. E nessa absorção, você está mudando as características locais. Então, muitas vezes, o seu pulmão ele tem a mania de se expandir, né? Ele tem a mania, não, como é que eu posso dizer? Ele é próprio para isso, ele precisa se expandir. E nessa expansão, como ele está acostumado com um ar que não é adequado para aquele movimento, ele começa a fazer o quê? Ele começa a mudar o ritmo, né? O pulmão ele começa a mudar seu ritmo. Aí você vai, o pulmão tenta expandir, não expande completamente, expande parcialmente. Um enche de mais, o outro enche de menos. E você começa a desequilibrar as funções respiratórias do seu corpo. Tem mais, não está conseguindo fazer o movimento adequado, você não está conseguindo trazer o ar suficiente. Quem vai sentir? Quem vai sentir de imediato é a sua corrente sanguínea. Você vai estar levando gás tóxico por todo o seu corpo. Por isso que quando a gente fala assim,
tabagismo, uso do tabaco, as doenças pulmonares. A gente não fala só em doenças pulmonares, a gente geralmente fala delas, né? Porque é um órgão direcionado. Mas a gente pode atingir qualquer parte do nosso corpo. Por quê? Porque todas as células tóxicas, elas estão o quê? Está mudando, ela está perseguindo pela sua corrente sanguínea. Da corrente sanguínea vai para outro sistema, sistema linfático, sistema imunológico. Aí você vai para quê? O coração, principalmente. Por quê? Porque entre o pulmão e entre os pulmões, o que é que a gente tem ali? O coração. E o coração é o principal contato do pulmão. Porque os canais pulmonares, ele joga diretamente para onde aquele ar? Para o pulmão ou para o coração. E o coração de imediato ele faz o quê? Joga por todo o nosso corpo. Por isso que uma pessoa que fuma muito, ele pode vir o quê? A infartar. Por isso que uma pessoa que fuma muito, ele pode ter um AVC. Por quê? Porque as mesmas vias que levam para as partes inferiores do seu corpo, né, levando para o pé e outras fontes, ele vai levar também para a cabeça. E no caminho da cabeça, observe, o pulmão está mais próximo do que? A cabeça. E os maiores vasos do nosso corpo estão onde? No coração. E o coração, as maiores extremidades é para onde? Para a cabeça também. Então, quando você fuma muito e associa ainda a outras coisas, né? Porque tem gente que ainda, além de fumar, aí bebe muito. Então, você faz a sua associação de drogas. Aí, quando você ainda associa, você está levando um estímulo muito maior para sobrecarregar seu coração, sobrecarregar o quê? A cabeça. Certo? Dando continuidade, a gente tem que entender o quê? Que estamos passando por um tempo de pandemia. A Covid-19, ela está atingindo principalmente as pessoas obesas. Mas não descarta essas pessoas que têm a comorbidade já envolvidas, né? Principalmente os fumantes. Por quê? Porque os fumantes ele já têm o pulmão dele atingido. Então, se esse fumante ele vinha desenvolver a Covid-19, a tendência é que sejam pessoas que vão para o caminho mais grave da doença. Adentre o sistema de saúde muito mais fácil e o sistema de alta complexidade, que a gente chama, né? Vai ser direcionado diretamente à UTI. São pessoas que vão precisar ficar entubadas. Por quê? Porque ele já tem o sistema respiratório comprometido e essa doença, como é que diz? Ela leva à morte muito fácil. Por quê? Por insuficiência respiratória. E hoje em dia, nós estamos mais em casa, né? Por conta da própria pandemia, nós estamos mais isolados. Então, o cuidado tem que ser muito maior, por quê? Porque em casa a gente tende a ficar ansioso. Pessoas ansiosas, elas tendem a fazer o quê? A comer mais, ela tende a beber mais, as pessoas tendem a fumar mais. Quem já fumava, a tendência a aumentar. Existem relatos que o Ministério da Saúde divulgou no site deles, falando de pessoas que fumavam uma carteira de cigarro, já estão fumando uma carteira e meia de cigarro e estão aumentando gradativamente em 10 cigarros por semana. Isso é perigoso não só para ela, também pelos comunicantes dela, né? São os fumantes passivos, porque se ela está fumando mais em casa também, ela está expondo muito mais a sua família a esse gás tóxico, né? Está ajudando também a família a se tornar fumante passivo, né, de forma obrigatória, porque se está mais em casa, está fumando mais dentro de casa também, está expondo muito mais seus familiares. Algumas consequências eu já falei, você pode levar a infarto, você pode vir a desenvolver doenças pulmonares, né? A gente pode levar a insuficiência respiratória, o pulmão ele não vai funcionar mais direito. Além disso, eu já falei, como a gente tem a nossa laringe, nossa voz, a tendência são pessoas desenvolverem qualquer tipo de nódulos, né? Porque nosso corpo não está acostumado com aquele tipo de química, aquele tipo de química, né? A nicotina ela é muito tóxica ao corpo humano. Então, tudo que não é do nosso corpo, o corpo tenta expelir. E quando ele não consegue, porque às vezes está em alta dosagem, o corpo não tem tempo, né, de produzir anticorpos ou produzir barreiras que façam com que a gente se previna, que a gente se cure, a gente expulse esse tóxico, a gente acaba fazendo o que? Adoecendo. E quando a gente não adoece logo, a gente acaba levando, né, a outros. E hoje os cânceres são as doenças mais evidentes. Hoje a gente tem câncer de pulmão muito fácil, hoje em dia a gente encontra muito câncer de boca fácil, câncer de faringe, dos seios da face, né, que a gente chama aqui, são os seios paranasais. Quem tem rinite sabe, né, são os processos inflamatórios aqui da sinusite,
pode levar a tipo de câncer. O esôfago, o estômago, né, também, porque o gás ele vai para os pulmões, mas ele também passa no trajeto da faringe, que pode levar também ao estômago. E isso vai modificando nossas células. Porque o que é o câncer? É a mudança celular. O corpo estava trabalhando de uma forma, não reconheceu mais essa forma de trabalho e as células começam a trabalhar de forma diferente. Isso é o câncer. Por isso que não se tem explicação para o acontecimento do câncer. Ele simplesmente acontece, chega e acontece. Ninguém sabe explicar por quê. Dizem ser hábitos, né, saudáveis de vida. E deve ser porque como é que nossas células estão acostumadas a um processo e de repente ela começa a trabalhar de outra forma? Porque a gente está estimulando ela a agir diferente. Certo? E para você ter noção, o tabagismo pode levar até o câncer de colo de útero. Está tão distante ali, mas pode levar. Por quê? Porque a irrigação sanguínea acontece em todo o corpo. Quando a gente pode falar sobre dependência química? A gente vai falar de dependência quando a pessoa começa a sentir sinais de ansiedade. Está fumando. A pessoa começou a fumar um dia, 2 dias, daqui a pouco estava uma semana, mas aquela pessoa resolveu parar. Só que quando ela para, ela fica o quê? Ansiosa. Quando ela não fuma, ela está com muita ansiedade. Então ela começa a ficar mais irritada, ela começa a ter insônia. São pessoas que passam a ter tremores, alteração de humor e hábitos sociais. Observe que pessoas que bebem muito, a tendência é eles andarem com pessoas que bebem muito. As pessoas que têm hábitos sociais de fumar muito, a tendência é estar envolvido com pessoas que fumam muito. Pessoas que fumam muito não conseguem se adequar no meio de pessoas não fumantes. Porque a tendência é você fazer o quê? Reunir-se em grupos. A gente tem essa habilidade de se reunir em grupo, então pessoas com perfis parecidos com o nosso. Então, assim, se você observou que a pessoa ela já está irritada, ela está com alteração de humor, ela começou a mudar seus hábitos sociais, começou a ficar restringida, só andando com certos tipos de pessoas, então você tem que observar que aquela pessoa deve estar com algum tipo de dependência. Pode não ser do tabaco, que a gente está falando de tabaco hoje, mas pode ser outro tipo de dependência, né? A gente tem dependência com álcool e outras drogas também envolvidas. Além de jogos, né? Que hoje é um dos vícios que mais acomete o pessoal por conta desse grande volume de jogos que tem por aí disponíveis. O que acontece com o corpo quando ele deixa de fumar? Primeiro, quando você deixa de fumar, você está readaptando seu corpo, né? A gente chama de reabilitação. A gente vai readaptar o corpo ao que é o natural. O corpo vai voltar 100% ao natural? Não necessariamente, porque a depender da quantidade de anos que você vem estimulando isso, algumas sequelas você já deixou no seu corpo, certo? Mas assim, quando você deixa de fumar, você começa a reoxigenar seu corpo. O que acontece? 8 horas você sem fumar, o nível de oxigênio no seu corpo ele aumenta. Com 24 horas, o risco de acidente vascular, né, que é cerebral, o AVC, o famoso AVC, ele já fica o que? Limitado a acontecer, o risco diminui. Com 48 horas, vocês vão se diferenciar onde? No olfato e no paladar. A alimentação ela começa a ficar com um gosto diferenciado, o cheiro das coisas começa a ficar mais evidente. De 2 a 3 semanas sem fumar, quando você fizer caminhadas, você vai sentir o quê? Mais fácil a respiração, é como se seu sistema pulmonar ele tivesse mais ativo. De 1 a 9 meses, você vai diminuir o quê? Tosse, a sua rouquidão ela vai diminuir, a falta de ar também fica menos frequente. Se você estimulou o aparecimento da asma, essa asma também vai ficar meio que sem evidência. 5 anos sem fumar, a taxa de mortalidade por câncer de pulmão ou cânceres associados ao uso do tabaco, ela reduz em 50%. E em 15 anos, né, sem fumar, sem contato com a nicotina, os riscos praticamente de desenvolver cânceres associados à nicotina, ela direciona, fica parecido, né, com as pessoas que nunca fumaram. Ela praticamente você não fumou. E seu pulmão você consegue recuperar até 90%, a depender do acometimento que você tenha gerado nele. Sintomas derivados do tabagismo, como a gente já falou, podem causar dependência, né? Que é química ou psicológica, né? É um tratamento, a gente fala de tabagismo, a gente fala de um tratamento associado. É como obesidade, as pessoas dizem, fulano é obesa porque quer, fulana é porque come muito, mas fulano precisa fazer um tratamento, não só nutricional, né? Não é só um direcionamento médico-nutricional, é um direcionamento psicológico, porque ela precisa entender, dentro daquele contexto, que eles precisam mudar aqueles hábitos de vida.
não por terceiros, não por outros tipos de fatores, mas pelo seu bem-estar próprio. A pessoa precisa internalizar em si a necessidade de mudar de hábito de vida, certo? Esse trabalho é um trabalho associado ao psicólogo. Como parar de fumar? Existem diversos métodos que ajudam a parar de fumar, certo? Existem os cigarros de mentira, que é muito mais difícil, pelo menos nessa fase inicial. Por quê? Porque mesmo você fazendo um movimento que o seu cérebro está acostumado a levar o cigarro à boca, você quer sentir a sensação que o cigarro lhe dá. E nesse momento inicial ele não é adequado. Quando a gente vai tentar parar de fumar, os médicos de imediato, eles associam, eles lhe dão a possibilidade de você utilizar goma de mascar com nicotina. Ela tem baixa quantidade de nicotina, mas ela vai fazer o quê? Você vai mastigar, daqui a pouco você vai jogar fora. Você não vai estar levando fumaça para dentro do seu corpo. Você vai levar a nicotina de uma forma diferenciada e melhor trabalhada, digamos. Existem também adesivos que a gente cola na pele. Esses adesivos que também tem anticoncepcional hoje em dia, né? Adesivos anticoncepcionais. Bem assim existe para nicotina. Você cola ele na pele, no espaço que você não molhe durante o banho e vai deixar ali. E esses adesivos vão liberar a nicotina à medida que você for passando o tempo, né? O corpo vai aquecendo, com os dias ele vai deixando você menos ansioso, né, para fumar, porque você está tendo contato com a nicotina em baixas quantidades, mas está ajudando o seu corpo a melhor se adaptar a essa nova dosagem, digamos. E depois vem os sprays nasais. Os sprays nasais ele tem muito menos ainda a quantidade de nicotina que os outros dois processos que eu falei anteriormente. Ele vai liberar a nicotina, mas em quantidades quase inexistentes. É só para o seu corpo entender que você está tendo contato com aquilo e ir se readaptando a essas novas dosagens. E existe também inalantes, da mesma forma do cigarro. Você pode levar à boca também, fazendo com que estivesse sugando algo, com baixa também quantidade de nicotina, certo? E por fim, as pessoas que querem trabalhar o psicológico, né? O corpo já se readaptou, já se desintoxicou, mas querem readaptar o psicológico, você pode comprar esses cigarros eletrônicos que você não vai ter nada de nicotina, você praticamente só está levando o seu cérebro a entender que você está fazendo aquele movimento que ele estava acostumado a fazer sempre, certo? Que são os cigarros eletrônicos. Não vai sair nada, porém vai ficar fazendo só a movimentação. Até que seu psicológico esteja bom para você não fazer uso de mais nada e mudar seus hábitos de vida. Lembrando que todo esse processo ele é feito com acompanhamento médico, certo? Nunca tente fazer um processo só. Se você achar que você consegue, tente, né? O primeiro passo é tentar. O primeiro passo é a pessoa se reconhecer dependente e querer mudar, né? Mudar de estilo de vida. Então ela vai tentar. Se ela está vendo que ela não está conseguindo, pede ajuda familiares para tentar ajudar. Se você não está conseguindo com familiares, pede apoio médico. O médico ele vai melhor direcionar, né? Ele vai direcionar um tratamento ideal para você, pelo seu perfil, né? Porque a gente traça um perfil da pessoa. Ele vai fazer o direcionamento nutricional e vai fazer o direcionamento psicológico. É o que a gente chama, né? É equipe multidisciplinar trabalhando para um bem comum, certo? Bom, gente, tabagismo é isso. Qualquer dúvida, deixa no canal. Dá um joinha, certo? Comenta lá no vídeo, compartilha. A gente sabe que divulgar informação em saúde é essencial, né? Tem pessoas que não têm acesso, a gente pode estar levando essa informação a essa pessoa. No mais, obrigada pela atenção e até a próxima.